Olá, estamos iniciando mais um programa especial produzido pela Câmara Municipal de Campo Grande, onde iremos falar sobre os cuidados com a saúde mental. Neste mês, a campanha Janeiro Branco aborda o tema saúde mental enquanto há tempo. O que fazer para ter uma qualidade de vida? Para este bate-papo, iremos contar com a presença do vereador Ronilson Guerreiro, que também é psicólogo, e da Marilene Kowalski, psicóloga e ex-presidente do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul. Obrigada pela participação de vocês hoje aqui com a gente para falar sobre saúde mental. Estamos aí no Janeiro Branco, né, que traz esse debate, essa reflexão. E agora a gente já vai começar falando a respeito dessas exigências da vida. Como manter essa qualidade, né, essa saúde mental em dia com tudo que a gente enfrenta aí na nossa rotina? Primeiro, gratidão por estar aqui. Gratidão, sempre falo, Marilene, que gratidão é quando o coração diz obrigado. Acho que para falar já de saúde mental, a primeira coisa que nós precisamos pensar é a gratidão. Gratidão. E esse Janeiro Branco mostra para mim claramente que nós precisamos recomeçar, começar de novo, acreditar. Né? Nós viemos aí de um ano tenso, um ano desafiador, e 2024 vai ser desafiador também. A gente percebe que teve Setembro Amarelo, que falamos sobre suicídio, aí depois foi Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho, e entramos agora no Janeiro Branco. Quer recomeçar, começar de novo, acreditar, sonhar e ter esperança. Novos planos. E branco representa isso, né? Suavidade, que você pegar uma folha em branco agora, você vai ver que ela está em branco, uma folha sulfite, que você pode começar o ano fazendo planos, projetos, sem acelerar, respirar e ter a tranquilidade que você é o único representante dos seus sonhos na Terra. É importante também, né, Marilene, a gente citar a questão das redes sociais, também como um fator, né, que acaba com a saúde mental das pessoas, é se comparar ao outro. Qual que é a reflexão também que fica em relação a isso? Eu agradeço o convite para estar aqui falando desse tema tão importante, tão amplo, né, que é a saúde mental. Eu penso o seguinte, né? Para a gente preservar a nossa saúde mental, é necessário que a gente, como diz o Ronilson, nos conectamos com nós mesmos, né? O ser humano é um ser individual, é um ser singular, né? Cada um de nós é diferente um do outro. Então, essa questão que há uma demanda para que nós tenhamos um perfil assim, o assado, né? De alguma forma rompe com isso, porque é como se a gente tivesse que criar um perfil fake de nós mesmos. E isso é adoecedor, porque é uma forma de corresponder a uma demanda, um desejo que é do outro, né? Então, nos reconectar com nós mesmos, respeitando a singularidade, a nossa individualidade, as nossas características, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de proceder, a nossa forma de estabelecer relação com o outro, com o trabalho, isso já é signo de saúde mental, né? Isso já é um caminho para que a gente tenha uma boa saúde mental. E agora falando a respeito, né, do poder público. Como que o poder público, né, dá suporte para essas pessoas que estejam aí enfrentando algum tipo de dor, de ansiedade, de depressão, né? Como buscar ajuda aqui no nosso município? E é fundamental dizer que existem os CAPs, né? Nós temos 4, 5 CAPs, existe um só de saúde mental relacionado a esse trabalho de reconectar. Precisamos nos reconectar mesmo. E quando se fala até nas redes sociais, gente, eu queria dizer assim para vocês, se afastem, né? Tem pessoas que ficam 24 horas no celular e muitas vezes, Mariane, só pegando notícias tristes ou fake news ou coisas que, na verdade, você não ganha nada com isso. Eu sempre digo que se custa a minha paz é muito caro. Então você precisa começar essa caminhada de 2024 ficando livre, de coração livre de coisas que te causam sofrimento mental, sofrimento emocional. E se aproximar, reconectar, conectar com pessoas que te causam realmente crescimento pessoal e profissional. Eu sempre falo, se afastar de pessoas que queiram ver você, que você vive o sonho dela e não o seu sonho. Tem que ver seu sonho. E quando se fala de serviços públicos, nós precisamos intensamente, até como vereador agora. Eu já coloquei emendas parlamentares para que os CAPs tenham estrutura, fazer parcerias com as universidades,
que tenham curso de psicologia, fazer palestra nas escolas, falar, porque muitas vezes, não é que as pessoas têm preconceito contra a saúde mental. As pessoas não conhecem a saúde mental. É hipernormal as pessoas ficarem doentes. As pessoas ficam doentes do pé, vai no ortopedista. As pessoas ficam doentes do estômago, vai no gastro. Né? E as pessoas ficam doentes, sim, emocionalmente. Eu sempre uso uma palavra que, se for para desistir, dizer de ser fraco. Cara, não é errado você ficar fraco. Quando você fica fraco, você se fortalece, e uma pessoa que procura ajuda, seja no serviço público ou em particular, ela mostra claramente que ela é forte o suficiente para dizer, peraí, eu preciso cuidar de mim. Sabe, Marilene? Quem anda de avião sabe muito bem disso, né? Você que tem filho de 5, 6 aninhos, você pega um avião, né? For pra praia agora, final de ano, início do ano, for pra Porto Seguro, e aí você tá com seu filho lá e fala assim, em caso de exposição da cabine, máscaras de ar cairão. Cai máscaras de ar. Você coloca máscara primeiro em quem? A grande maioria das pessoas fala assim, eu vou colocar máscara primeiro no meu filho. Não, você tem que colocar máscara e você respirar para depois você colocar em outra pessoa. E isso acontece muito na sociedade hoje. As pessoas tentam colocar máscara de oxigênio em outra pessoa e esquece. E você também precisa respirar. E o mês de janeiro branco é para isso. Para falar para você que você precisa cuidar da sua saúde mental. A gente precisa cuidar primeiro da gente para poder cuidar do outro. E em relação até essa questão da escola que você citou de palestras, a gente tem muito a questão do bullying, né? Que isso daí vem também como um alarmante na questão da saúde mental. Como lidar com isso, com o bullying dentro das escolas? Então, novamente, vem essa questão desse perfil que o outro espera da gente, né? Então, com a criança é a mesma coisa. O bullying seria assim, não aceitar que uma criança tenha uma característica, né, física ou psíquica diferente da dele, né? Então, não respeitar a subjetividade de cada sujeito, né? Então, o quanto isso adoece? Porque o que realmente adoece a gente é não se sentir pertencendo. Então, vamos supor a família, a escola, no local de trabalho. Então, esse sentimento de não pertencer, de não ter um espaço, de não ser inserido, de não fazer parte, é muito adoecedor para o sujeito. Então, o que acontece? O sujeito tem lá o seu sofrimento, que pode ser decorrente do problema físico, emocional, social, né? Econômico, ele tem um sofrimento. Esse sofrimento, se não for escutado, tratado, acolhido, vai virar sintoma. E se virar sintoma, vai ser diagnosticado e medicado, né? E tratado, vamos supor, mas como sintoma e como doença. Se a gente chegar antes e ouvir o sujeito no seu sofrimento, a gente está evitando toda essa cadeia, né? Hoje, tem especialistas que falam que só 7% da população não é diagnosticada com problemas mentais. Então, quantas pessoas, né, no mundo, no Brasil, estão aí fazendo tratamento, tomando remédio, porque estão enquadradas de alguma forma numa patologia, porque apresentam determinados sintomas e, por conta disso, fazem parte daquele quadro clínico, né? Então, se a gente começar a ouvir primeiro, né, ter esse espaço de ouvir, então a gente vai ter que voltar para esse simples, para essa conversa, para esse diálogo entre as famílias, nas escolas, no trabalho. A saúde mental, por exemplo, na área de trabalho, é ter esse espaço dentro de uma empresa onde os funcionários podem conversar sobre eles, né? Incluir ali o seu momento de angústia, de ansiedade, né? Então, isso pode evitar chegar lá num quadro clínico mais sério, né? Então, é esse o caminho. Então, primeiro tem lá o sofrimento, que tem várias causas, né? E esse sofrimento, quando ele não é tratado, ele leva realmente a sintomas. E esse conjunto de sintomas vão gerar um quadro clínico, que vai ter que ser tratado, né? E aquela questão, a dor compartilhada, ela dói menos. E é importante dizer que cada ser humano tem uma intensidade de dor. Exemplo, eu costumo sempre dizer um exemplo meu. Eu sou careca. Gente, eu não tenho problema nenhum de ser careca, sabe, Marilene? Tem pessoas que falam assim, a pessoa tá com mimimi. O que é mimimi para um, para o outro é dor. Tipo, eu não tenho problema nenhum, mas tem pessoas que sofrem por ser careca. Tem pessoas que sofrem por ser gordinho. Tem pessoas que sofrem porque, de repente, é mais alta ou mais baixa. E o que nós precisamos entender, aí entra claramente na empatia. Se colocar no lugar do outro. E quando você fala de bullying, é isso. O cara tá rindo, tá brincando lá. Você não sabe a dor dele.
você não sabe o que ele está passando. Então você constantemente, digo mais, bullying mata. Bullying mata. Nós precisamos urgentemente aprender a respeitar. Eu costumo usar a camisa do R, né? R de Ronilson Guerreiro, R de resiliência, cair, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. R de respeito pelas diferenças. Cada ser humano aguenta a intensidade de dor diferente. Tem pessoas que aguentam, tem pessoas que não aguentam. R de responsabilidade e R de reclamar. Não ficar reclamando. Eu estava comentando com você em relação à minha mãe, que tem 80 anos. Você sabe que a minha mãe hoje, cara, uma senhora que tem problema de saúde, só que a minha mãe ainda não reclama. Ela olha assim nesse tempo chuvoso, fala, nossa, como eu gosto de chuva. Aí ela vê uma planta, uma flor, ela olha assim, nossa, que flor linda, meu filho. No Natal, agora nossa cidade toda é iluminada. Então nós precisamos perceber, gente, parar um tempo, respirar e dizer claramente aquilo que ela falou. Felicidade não tem um modelo certo para cada um. Sucesso, cada um procura o seu. Tem pessoas que neste momento é feliz vendendo água de coco na praia. E tem pessoas que é infeliz hoje vendendo água de coco na praia. Tem pessoas que é feliz sendo empresário. E tem pessoas que não é infeliz. Então, o que é felicidade para um, para o outro não é felicidade. O que nós precisamos urgentemente é entender que as pessoas têm direito de ser felizes do jeito que ela achar que deve ser feliz. Agora, na prática, Nilson, você tem até um projeto que é Retalhos do Amor, é esse o nome, que é a contribuição das atividades artísticas, né, manuais, nessa questão da saúde mental. Fala pra gente um pouquinho. É que, na verdade, assim, eu, como psicólogo, com muito orgulho, uma profissão que eu amo muito, no momento da pandemia pesada, não tinha atendimento presencial. Aí nós criamos um projeto chamado Psicólogos com Amor. Vários psicólogos atendiam de uma forma gratuita, online, as pessoas. Aí eu estive no Senai, eu sou do Senai, e vi algumas máquinas de costura lá, e eu pensei, a vida é feita de retalhos, percebeu? A vida é feita de momentos. Se você pegar hoje uma coxa de retalhos, é toda colorida. Então vai ter dias que você não vai estar legal. Vai ter dias que você vai estar legal. Vai ter dias que você está com muita felicidade. É saber lidar com isso. E aí eu peguei essas máquinas de costura, levamos para um projeto da prefeitura lá, que é valorização da vida. Conversamos lá com a coordenadora e eles fazem um encontro. É como se fosse um grupo operativo. Eles conversam sobre a vida, conversam sobre os seus desafios, sobre as suas dificuldades. E quando eu começo a ouvir o outro, eu começo a perceber, peraí, é igual ao meu? Eu tenho, ou até o problema dela é maior que o meu, né? Ou o meu problema é maior que o dela. Eles começam a entender e no final eles fazem uma colcha de retalhos. E essa colcha de retalhos é para falar que a vida é feita de instantes. A vida é feita com uma grande colcha de retalhos, que no final junta tudo e dá uma grande colorido, uma grande vida, um colcha que pode, de repente, cobrir, né? Te encolher naquele momento que você está triste. Usa aquela colcha dos seus sentimentos para levantar quantas vezes você cair. Marilene, quais são as medidas, né, preventivas para essa saúde mental, para a gente manter aí a saúde mental em equilíbrio? Eu acho que cada sujeito, né, tem que se ouvir, né, no sentido de, ou isso está muito pesado para mim, isso está muito difícil, esse relacionamento a dois, a minha relação com meus filhos, a minha relação com o trabalho, né, a minha relação com a sociedade, né. Então, é importante que o sujeito se ouça, né, nesse sentido, faça as perguntas para si mesmo. Né? Essa semana ainda eu falava para uma pessoa que ela quer sempre a resposta do médico, do não sei o quê, e daí vai no outro médico, e no outro médico. E você? Não faz as perguntas para você mesmo, para procurar as respostas dentro de você? Né? Porque essa resposta está dentro do sujeito. Então, é preciso que esse sujeito que identifique que está com alguma dificuldade, né, de relacionamentos mais diversos, que ele procure, né, uma ajuda, um apoio, alguém que possa ouvi-lo, para que ele possa daí se encaminhar e resolver aquela questão. Mas ele vai ter que identificar, porque se ele não identificar, é difícil o outro ajudar, né? É como a gente fala, se a pessoa está com sede, a gente pode oferecer uma coisa e não é aquilo que ela quer tomar. Ela está com sede de outra coisa, né? É necessário você se ouvir, se entender, né? Quebrar até esse tabu, né? Esse medo de buscar ajuda, né? O que acontece é que a maioria das vezes as pessoas, elas são muito voltadas a atender a demanda do outro, o desejo do outro, e ela se desconhece. Ela ou não aceita também. Ela não sabe exatamente qual é o desejo dela, o que eu quero, o que me agrada, o que não me agrada, o que me aborrece, o que me deixa triste. Ela precisa entrar em contato com ela mesma,
para realmente definir, né, o caminho para atender a demanda dela, o desejo dela, né? Às vezes ela atribui ao outro, mas o outro nem sabe. Nem sabe o que. Ou às vezes ela se esforça muito para atender a demanda do outro e nem é aquilo que o outro quer ou espera dela, né? Então há muito sofrimento nesse aspecto, nesse ficar atendendo ali o desejo do outro como se fosse um servo do outro, né? E às vezes não atende o outro porque não é aquilo que o outro quer. E muitas vezes também esse desconhecimento, e daí fica numa errância que a gente chama, né? A pessoa vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, mas ela não consegue direcionar a vida dela. O que eu quero, o que faz sentido para mim, o que é importante para mim, o que me deixa bem, o que me realiza, porque isso é muito particular de cada sujeito. Às vezes, na família, você pode fazer um caminho totalmente diferente da sua família, dos irmãos, do pai, da mãe, né? Então, isso é muito importante. Então, o caminho é esse. E esse partilhar, saber que todos nós, como seres humanos, temos nossas dificuldades, nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas ansiedades. Isso faz parte da vida humana, né? A gente é colocado no mundo e a gente tem que se virar, né? Desde o primeiro momento lá do nascimento, né? A gente nasce e tem que respirar sozinho, né? Ninguém vai respirar pela gente. Exato. Bom, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco. Nós estamos falando sobre saúde mental. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos agora com o programa especial sobre a campanha Janeiro Branco, que aborda a saúde mental. Contamos neste bate-papo com a participação do vereador Ronilson Guerreiro, que é psicólogo, e também da psicóloga Marilene Kowalski. Bom, voltamos agora com esse nosso bate-papo sobre saúde mental. E o alerta, né? Qual que é o alerta que fica a respeito de, além dessa terapia, de conversar, de compartilhar a dor, como saber a hora de buscar uma ajuda médica, uma ajuda psiquiátrica? É interessante falar, é uma frase que eu acho linda. O segredo da vida não é você correr atrás das borboletas. Borboletas, cadê você? O segredo da vida é você cuidar do seu jardim. Eu vejo assim que o primeiro sinal de alerta é quando você se isola. Eu vejo assim, se uma pessoa está sendo prejudicada nos seus relacionamentos pessoais, no seu relacionamento interpessoal, né? No trabalho, com a família, essa pessoa tem que ter consciência que ela precisa de ajuda. Eu falo sempre que existem dois tipos de relacionamento. O relacionamento intrapessoal e o relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal é o relacionamento que eu tenho com você, que eu tenho com a Marilene, que eu tenho com os vereadores. Esse é o relacionamento interpessoal. O relacionamento intrapessoal é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Aí alguém pergunta assim, mas Guerreiro, qual é o melhor relacionamento? Cara, os dois são importantes, mas eu quero destacar aqui o relacionamento intrapessoal. O relacionamento que você tem com você mesmo. Como é que você se reage às frustrações da vida? Como é que você reage quando você cai, quando você é ofendido, quando você ofende? Como é que você lida com o medo? Se tudo isso está prejudicando o seu caminhar, isso é um sinal de alerta. Se uma pessoa se isola muito, se uma pessoa chora, né? Qualquer coisinha chora, se sente magoado. Eu sempre digo que hoje em dia, gente, nesse mundo moderno que nós vivemos, nunca foi tão importante falar de saúde mental e resiliência. Quando no outro bloco estava falando, você acha que as pessoas neste momento são preocupadas 100% com você? Muitas vezes, Marilene, a gente fica preocupado imaginando o que o outro está pensando da gente e nós temos uma mania de introjetar. A gente acha que está todo mundo pensando a gente, falando mal da gente, e a gente começa a querer também atender às demandas das pessoas para agradar o outro somente. Né, e muitas vezes isso nos frustra como pessoa, né? Quantas vezes você ri e tem vontade de chorar? Quantas vezes você quer agradar o outro e você não agrada a si mesmo? Eu sempre digo que você é a pessoa mais importante do mundo. Cara, aí você está sendo egoísta. Não. Imagina, Marilene, você ser a mulher mais importante do mundo, o seu filho mais importante do mundo, o seu marido foi o marido mais importante do mundo. Cara, você vai ter a família mais importante do mundo. Então nós precisamos urgentemente pensar nisso. Como é que estão meus relacionamentos?
essa minha tristeza está me atrapalhando o convívio com as pessoas? Como é que eu era antes, como é que eu estou agora? E nesse momento, eu acredito que a pessoa precisa procurar ajuda. Quebrar o preconceito, né, Marilene? De buscar essa ajuda médica, né? Sim, a gente observa, por exemplo, desde a criança, né? A criança que não interage bem na escola, não interage bem na convivência social, ou ela é uma criança que não tem iniciativa, ou ela quer tudo para ela, né? Então, assim, já é um sinal de alguma coisa, né? No trabalho também, né? Se a pessoa está muito quieta, ou começa a faltar muito o trabalho, né? Tem vários sinais que a família, as pessoas, a sociedade vai observando que não está nada bem com aquela pessoa, né? Precisa ficar atenta, né? Muitas vezes o silêncio é um dos sinais mais fortes, assim, né? De ansiedade, depressão, né? E a pessoa começa a se fechar, começa a não cumprir os seus compromissos, né? A não fazer parte das relações sociais, né? Então, são sintomas, né, que denunciam que ali não está muito bem, as coisas não estão bem, né? Então, nós temos que estar bastante atento a isso, né? Em relação aos membros da família, em relação aos colegas de trabalho, na sociedade também, né? Porque às vezes é uma conversa, é uma troca, é um cumprimento com uma pessoa que vai fazer toda a diferença, né? Oi, né? A questão do livro, né, Ronilson? Você tem uma história disso, né? Eu faço questão de usar hoje e sempre que usei essa camisa que eu estava comentando hoje com o Jackson, que essa camisa aqui eu tenho 3 anos antes de ser vereador. Eu faço questão de usar ela, porque eu ministro uma palestra que fala assim, quem é seu super-herói? Quem é seu super-herói? Né? Cara, o super-herói da sua vida tem que ser você. É você que tem que levantar todos os dias dizendo o seguinte, eu sou o amor da minha vida. Nossa, problemas todo mundo vai ter. E jamais desmerecer o seu problema é seu. E dizer assim que, lá atrás, eu esqueço o livro nos carros, né? Faz questão de ser chamado muitas vezes com essa bandeira, virador dos livros, da educação. Eu peguei e deixei um livro no Comper, lá de um carro estacionado, lá na Avenida Ceará. Deixei o livro lá e fui embora para casa. Quando deu mais ou menos 5 horas da tarde, tinha um carimbo assim, onde você encontrou esse livro? Deixei o livro lá e fui embora para casa. 5 horas, meu celular me recebeu uma mensagem assim, muito obrigado por você ter deixado esse livro no meu carro. Eu estou com depressão, estou desempregado. Meu marido está desempregado por causa da pandemia. Meu filho fugiu de casa por questões de drogas. E eu tive uma briga muito forte com meu filho. Muito forte. Muito forte com meu marido também. E aí eu peguei os remédios tarja preta que tinha, coloquei na minha bolsa e fui pro mercado porque eu queria comprar um remédio muito forte, uma bebida muito forte, que eu queria tomar com os remédios para acabar com a minha vida. Quando eu comprei a bebida, quando eu retornei no carro, eu vi um livro de Augusto Cury, que fala que a vida vale a pena ser vivida. E esse livro eu comecei a ler dentro do carro e esse livro mudou minha vida. Então assim, grande companheiro seu neste momento da solidão, um livro. Grande companheiro neste momento na sua vida, um bom filme. Gente, se afastar daquelas notícias, principalmente hoje, que as pessoas ficam 24 horas só vendo notícias relacionadas à própria política mesmo, sabe? Esses polos, assim, que muitas vezes... Conflito, interesses, muito fake news. Tem pessoas que adoram assistir programas só policial. Gente, relaxe, sabe? Leia um bom livro, escute uma boa música. É assim que se constrói o seu amanhã. Primeiro, saber quem é você. Saber seus pontos fracos, saber seus pontos fortes. Ter consciência disso, que ser humano chora, ser humano tem sentimento, ser humano... Homem e mulher Homens chora. E mulheres. A gente foi criado também nesse quesito, né, de que homem não pode chorar. Uma história bacana, eu sou instrutor também da Polícia Militar. Um dia eu fui ministrar uma palestra, tem uma dinâmica muito bacana que é da caixinha dos sentimentos. E aí eu entreguei aquela caixinha, e no final, todos aqueles homens chorando. Aí eu peguei uma terra assim, Marilene, se eu pegar uma terra seca, bem seca, plantar nela uma semente, o que precisa para que a semente cresça? Água. Palavras são sementes. Palavras são sementes. Aí ele diz assim, vocês não estão chorando, vocês estão chovendo, para que as palavras que nós falamos aqui possam florir na sua cabeça e no seu coração. Na outra semana eu fui lá na palestra, lá na aula, um soldado falou para mim assim, professor, essa semana teve uma tempestade na minha vida. Chovi 4 vezes. É isso. É ressignificar.
ressignificar aquilo que acontece com você e começar a pensar que você é o único representante dos seus sonhos na Terra. E agora tem uma questão, que são os julgamentos. As pessoas algumas vezes julgam. Ah, isso é uma frescura. A gente está até falando sobre isso no primeiro bloco do mimimi, né? Como que isso afeta diretamente quem está ali passando por uma depressão, um estresse, crise do pânico, que é tão comum hoje na sociedade, a gente vê, vivencia isso nas pessoas. Como que esse julgamento atrapalha, né? Intensifica essa dor da pessoa? Então, é o que a gente estava falando, a questão do preconceito. Não é preconceito no sentido pejorativo, mas a pessoa desconhecer sobre o outro, né? Desconhecer sobre aquilo que o outro está passando, né? Então, julgar nesse sentido é isso, é tentar colocar ali uma resposta onde não há essa questão para o sujeito, né? E ele precisa construir essa resposta, né? O que o Rony estava falando e que é muito importante, que é, na verdade, uma referência assim, de saúde mental para um sujeito, é aquele sujeito que tem uma bandeira na vida dele, que ele está envolvido com alguma coisa, né? Então, tipo assim, eu gosto de tal coisa, eu gosto de esporte, eu gosto de não sei o quê. Quando o sujeito está envolvido com algo que faz sentido à vida dele, ele tem uma saúde. Porque isso propicia ele estabelecer outras relações com outras pessoas, fazer vínculos, procurar melhorar, procurar se disciplinar, procurar se envolver, procurar apostar naquilo. Quer dizer, isso é um sinal de saúde mental, né? Então, é muito importante. Então, dizer para o outro, isso é mimimi, isso não ajuda em nada. Em nada. O importante, às vezes até a dor do outro nos incomoda no sentido assim, isso faz eu mexer com a minha dor, ou com a minha dificuldade de lidar com a minha dor, né? Mas é importante, às vezes a gente tem um julgamento, como até o Onísio também falou antes, a gente acha que a pessoa está tendo um problema por causa disso. Às vezes não é aquilo, né? É outra coisa, e a gente só vai saber ouvindo a pessoa, né? Então, a família e os amigos, eles precisam estar naquele papel de ouvinte. Esse julgamento não ajuda em nada. Outra coisa, as pessoas dizem, você tem que fazer alguma coisa, mas às vezes a pessoa não tem ânimo, energia, né, para fazer alguma coisa. Então, primeiro ela precisa ser ajudada para realmente estabelecer, resgatar isso dentro dela, para daí realmente ela ter essa disponibilidade, essa força, essa energia para ela ir atrás daquilo que ela quer. Né? Importante. Porque é o desejo que move o sujeito. Se a gente não tem desejo, a gente não levanta a cadeira. É o sonho. É o desejo. Isso faz a gente ir atrás, a gente faz o alpinista subir a montanha de gelo, faz a pessoa que disputa lá a corrida, levantar todo dia de manhã e treinar, né? Então, o desejo é que nos move, é que nos causa como sujeito, né? E é importante a gente cada vez mais falar sobre a saúde mental, que é aquilo que você também estava falando, Vanilson. A pessoa tem um problema, tem uma dor no estômago, ela procura um profissional. Sim. Então, saúde mental é normal, as pessoas vão passar por problemas, vão ter embates com você, consigo mesmo, e tá tudo bem. Tudo bem. E aí, normal falar de saúde mental hoje, gente, é uma coisa incrível o quantas pessoas passam hoje para o processo de terapia e elas se renascem de novo. Porque na terapia, gente, olha só, no processo terapêutico, isso é importante, é que você olha no espelho e fala, cara, esse é você, esse Ronilson aqui, ó, careca, é esse cara, eu tenho que conviver comigo 24 horas por dia. Então, quem tem que mudar, eu sempre digo que nós, muitas e muitas vezes, combatemos um inimigo que é pior do que o inimigo externo, que é o inimigo da mente, daquilo que você pensa de você, daquilo que você acredita que em você é. Cara, se você não acreditar em você, se você não confiar em você, não tiver desejo, não tiver vontade, não tiver sonho, quem é você? Então nós precisamos procurar ajuda. Cara, se você não procurar ajuda, seja no serviço público, ou seja no próprio consultórios particulares, convênios, poxa vida, converse com aquela pessoa que você confia, converse com a pessoa que realmente acredita em você. Eu acho que a conversa hoje é fundamental e principalmente ressignificar aquilo que acontece com você. Ressignificar. A vida, queridos, é um constante ressignificado. Ressignificar tudo que acontece com você. E muitas vezes nós criamos expectativas demais. E nós precisamos intensamente respirar, ter esse autoconhecimento e dizer que como que nós estamos na vida, no início que eu falei,
Ó, a vida é assim. Quem foi em um hospital, CTI, a vida você vai no CTI visitar alguém assim, tuc, 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 lá no monitor. Se fizer, é sinal que você já morreu. Então a vida é feita de altos e baixos para mostrar para você que o poder da resiliência hoje é muito importante. Bom, se a gente pudesse, a gente passava horas aqui falando sobre a questão da saúde mental. Eu agradeço a participação de vocês e nós vamos chegando ao fim do nosso programa. Ficamos por aqui com mais uma edição especial produzida pela Câmara Municipal de Campo Grande. Fique por dentro da rotina dos vereadores da capital pelo site www.câmara.ms.gov.br ou pelas redes sociais Câmara CGMS. Obrigada por nos acompanhar e até mais.